Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de sistemas distribuídos. Nesse vídeo eu pretendo finalizar toda a conceituação de arquiteturas de sistemas distribuídos. Nós vimos no vídeo passado que existem vários tipos de arquiteturas, muitas delas já são conhecidas nossas, como arquiteturas em camadas, arquiteturas baseadas em objetos, centradas em mensagens, que são arquiteturas geralmente comuns à construção de sistemas convencionais, mas que se aplicam também a sistemas distribuídos. Vimos que essas arquiteturas elas podem ser também organizadas aí em arquiteturas que são comumente utilizadas em rede, como ambientes ponto a ponto, ambientes cliente-servidor. Então a gente tem esses diversos tipos de arquiteturas que a gente pode utilizar também na construção de sistemas distribuídos. Pois bem, para a gente finalizar essa parte de conceito de arquiteturas, eu gostaria de mostrar mais ou menos essa organização dessas arquiteturas na prática, na construção de sistemas distribuídos. Bom, pois bem, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essas arquiteturas de sistemas distribuídos, que a gente chama de arquiteturas descentralizadas, elas se dividem aí em dois grandes grupos, que a gente chama de ambientes cliente-servidor e o ambiente ponto a ponto, que a gente já viu no vídeo passado. Pois bem, dentro do ambiente cliente-servidor, a gente vai encontrar duas organizações, duas distribuições muito convencionais desses sistemas distribuídos. A primeira delas, que é mais tranquila assim, de entender, são as distribuições verticais. As distribuições verticais de ambiente cliente-servidor, elas estão intimamente relacionadas com os serviços que esses servidores oferecem. Então vamos supor o seguinte, que você tenha um servidor web, um servidor de banco de dados, um servidor de arquivos para transferência de arquivos através do serviço FTP, e tudo isso faz parte de um grande sistema que você gostaria de entregar através da internet, por exemplo, ao seu cliente. Mas você quer fazer isso de forma distribuída verticalmente. O que você vai fazer? Você vai criar um servidor para cada tipo específico de serviço que você vai fazer. Então, se eu tenho um servidor web, vai ter uma máquina, um hardware específico para servidor web. Se eu tenho uma máquina de banco de dados, outro servidor específico para essa tarefa. E assim por diante. Para os diversos serviços que você for oferecer na internet ou dentro desse seu sistema distribuído, você vai separar um hardware com essa função. Já na distribuição, esse aqui seria o caso então da distribuição vertical. Então vamos gravar aí que isso está relacionado intimamente aqui, ó, só para a gente não esquecer aqui, está intimamente relacionado com a separação das máquinas, Olha aqui, ó, tem que me concentrar aqui nessa separação das máquinas em função dos serviços, tá? Então as máquinas vão ser separadas de acordo com os seus serviços. Um outro tipo de distribuição de serviço nós chamamos de distribuição horizontal. Ele é uma distribuição um pouco mais complexa, porque a separação desses diversos hardwares, da distribuição desses serviços em diversas localizações, não vai se dar especificamente pela função. Então você vai ter aqui no caso, por exemplo, diversos servidores, aqui, ó, diversos servidores idênticos, talvez, que vão fazer a mesma função. No vídeo passado eu mostrei para vocês como a gente construiu lá um cluster de servidores web. Naquele cluster, todas as máquinas tinham a mesma página instalada dentro dela. Então a gente tinha ali vários servidores idênticos, e existia um determinado camarada, que no caso lá específico daquele serviço era um roteador, que ficava monitorando os acessos e identificando se isso deveria ser entregue para um determinado servidor
ou não, é melhor entregar para outro servidor. Então essa escolha dos servidores que chegavam aqui, né, através de uma conexão de rede, por exemplo, era feita de forma transparente para o usuário, mas determinada aqui através de um balanceamento de carga. Então é muito comum nesse tipo de serviço agregar, por exemplo, o balanço de carga, se um determinado servidor já está sobrecarregado ou não, se eu devo entregar o restante das tarefas a um novo servidor. Tá? Então isso faz parte aí de um sistema horizontal, em que essas máquinas, esse agrupamento, eles vão compartilhar o mesmo serviço. Tá legal? Então é muito comum haver aqui ou a fragmentação, né, ou a replicação dos dados, tá, entre esses servidores. No caso aqui daquele servidor web, havia uma réplica, né, uma replicação da página web no servidor A e a outra réplica no servidor B. E quando uma solicitação de página era solicitada ao roteador, transparente para o usuário, quer dizer, o usuário parecia que estava acessando diretamente um servidor, ele escolhia se era servidor A ou servidor B, porque ambos tinham a mesma página, então havia uma réplica da página. Mas pode haver também uma fragmentação, cada um ficar com um pedaço dos dados a serem processados, por exemplo, e o equipamento distribuir os pacotes para as duas máquinas para que elas respondam de forma completa. Tá legal? Então essa seria aí o que nós chamamos, né, de distribuição vertical e distribuição horizontal, ambas para o ambiente cliente-servidor. Tá legal? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui Mas existem também, que a gente viu lá no vídeo passado, uma estrutura um pouco mais complexa que nós chamamos de ambiente ponto a ponto. Tá? No ambiente ponto a ponto, pessoal, nós não temos necessariamente uma máquina com a missão de ser servidor e outra claramente com a missão de ser cliente. Nesse caso, existe uma tendência de que ambos os serviços, cliente e servidor, se misturem no mesmo equipamento e sejam distribuídos de forma mais ou menos homogênea entre esse grupo de rede de computadores. Tá? Então, todas as máquinas aqui, ó, né, em geral, vão ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Tá legal? Isso é importante, né, no ambiente ponto a ponto distribuído. Bom, existem basicamente duas formas de acontecer a distribuição, né, através desse arranjo de arquiteturas ponto a ponto. Seria a distribuição de redes de forma estruturada ou não estruturada. Quem vai definir se ela é estruturada ou não é a rede, é a sobreposição dessa rede, quer dizer, a tecnologia da rede que você está utilizando para encampar esse sistema distribuído. Por exemplo, a gente já estudou lá nas topologias de rede de computadores que existem diversos tipos de rede, diversas topologias, diversas estruturas de organização das máquinas dentro de uma rede de computadores. Existem estruturas que são centralizadas em um servidor apenas, que a gente chama de estrela, né? Existem topologias que são distribuídas em várias máquinas, que a gente chama em anel. Existem aquelas que fazem através de barramento, né? Um único barramento para as diversas máquinas. Então essa estrutura de organização da sobreposição dessa tecnologia em cima do sistema vai determinar se ela é estruturada ou não. Tá? As redes que são chamadas estruturadas, esses sistemas distribuídos estruturados, normalmente fazem uso de um hash, né? de uma sinalização sobre os dados e sobre essas unidades de compartilhamento, que são as próprias máquinas que estão dentro desse sistema. Por exemplo, uma vez que um determinado equipamento gostaria de acessar um dado ou escolher ou compartilhar um dado com alguém, né, esse próprio dado que ele vai enviar para a rede estruturada já vai conter informações
muito claras, como, por exemplo, informações da rota em que essa rede precisa ser encaminhada. Tá? Vai passar por qual máquina, para qual máquina, até chegar naquele destino. Tá? Então, isso já está embutido dentro do próprio dado, através de um hash, né? Um identificador único, uma tag que marca esse dado. Mas também cada máquina possui um identificador dela, tá? E ela vai definir, né, se vai repassar essa informação ou se essa informação já é para ela mesma, se a rota que essa informação está seguindo está correta ou precisa ser alterada. Então toda a estrutura já está organizada. Tá legal? Então esse seria o tipo de ponto a ponto mais específico para esses ambientes de rede muito bem estruturados. Tá legal? Pois bem, já as não estruturadas, né? Elas partem do pressuposto, né, que cada máquina aí pode estar aleatoriamente disposta dentro desse ambiente de rede. Né? Então vocês vão ter aí, nesse tipo de estrutura, nesse tipo de organização ponto a ponto não estruturada, vocês vão ter vários pontos dispersos dentro dessa rede, né? E você vai ter aí algoritmos mais aleatórios, né? Porque para encontrar essa informação não existe um caminho pré-definido, né? Não existe uma rota pré-conhecida. Isso vai depender aí se qual vai ser o caminho tomado naquele momento, né? Você vai ter então informações. É possível que você tenha, além do próprio dado distribuído, né? Dos próprios equipamentos distribuídos de forma aleatória, é muito provável que você tenha também as informações, né, distribuídas de forma aleatória dentro desse grande ambiente, já que é ponto a ponto. Né? Então, para encontrar esse dado no meio desse caos, entre aspas, né? Porque tudo é uma arquitetura válida, né? Apesar dessa questão aí da aleatoriedade, é uma arquitetura muito utilizada, você vai ter uma necessidade de envio constante de broadcast, tá? Para dizer aonde está aquela informação que você gostaria de buscar. Esse broadcast a gente chama de tempestade de broadcast. A todo momento você precisa ficar informando quais são os dados que você tem, quais são os dados que você deseja, né? Para que as pessoas envolvidas, para que os sistemas envolvidos de forma distribuída ponto a ponto aí, possam saber o que você tem para compartilhar, né? E o que você tem para buscar, tá certo? Às vezes é inevitável aí, pessoal, o surgimento do que a gente chama de superpares, né? Existem vantagens e desvantagens de você fazer uso desses superpares, né? A vantagem óbvia é que você reduz esse grafo de conexões, né? Se nós tivéssemos que ligar todos os pares a todos os pontos, nós teríamos um custo tecnológico imenso, né? Dependendo do tamanho dessa rede, ficaria absolutamente inviável fazer tantas conexões assim. Então, para que você saia de um determinado ponto, né? Vou marcar aqui, por exemplo, para que eu saia de um determinado ponto aqui para alcançar outro ponto, eventualmente eu vou ter que passar por pontos no meio do caminho, né, que vão ser responsáveis aí por me dizer qual vai ser a minha orientação naquele momento que eu estou buscando a informação. Tá? Então, esses superpares são úteis, mas também, em certos momentos, e isso é inevitável, eles podem ocasionalmente ficarem indisponíveis. Né? Então esse superpar aqui saiu fora do ar, por exemplo. Então vai ter que alguém substituí-lo. Um outro ponto que até então acumulava menos funções, ele vai ter que entrar nessa conexão aqui para recuperar os pontos que até então estavam fora, né? A partir do momento que aquele superpar saiu fora, né? Ficou desconectado. Isso acontece, por exemplo, na própria internet. Né? Na internet nós temos aí
esses agrupadores, que nós chamamos de AS, né, que é uma rede de escala livre, onde você tem grandes provedores de conexão, como o Google, o Facebook, né, essas grandes corporações que ganham muito dinheiro, né, apenas para prover, serem super pares dessas conexões. Tá? Então elas são realmente, por isso que elas têm que se manter no ar, né, o tempo todo, são extremamente disponíveis, né? É muito difícil você tirar um grande portal desses, né, um grande AS, tirá-lo do ar, justamente por causa dessa característica, né, que eles são responsáveis por manter essas conexões. Tá? Tudo acaba passando de alguma forma por esses grandes superpares, né? Então esses sistemas não estruturados são um pouco mais complexos de serem montados, mas em compensação o custo tecnológico acaba sendo reduzido devido à não necessidade de haver uma conexão completa entre todos os elementos, né, dessa rede. Pois bem, mas falando especificamente de sistemas, né, a gente acaba tendo aí uma grande concentração dos sistemas que nós chamamos de arquiteturas híbridas, tá? Que vão acabar usufruindo um pouco das características dessas arquiteturas centralizadas, né, mais essas arquiteturas descentralizadas, tá? Que seriam exatamente essas arquiteturas com ambiente ponto a ponto, né, e esse ambiente distribuído. Tá? Alguns exemplos dessas aplicações, a gente vê aí o WhatsApp, por exemplo, né, que faz uso em alguns momentos de seus servidores para compartilhar mensagens, por exemplo, mesmo quando você está indisponível, a mensagem fica lá aguardando em seus servidores o momento em que você se conecta. Mas também temos sistemas descentralizados dentro dessa mesma aplicação. Quando você deseja solicitar uma videochamada com o seu colega que está do outro lado da aplicação, né? Então isso acontece já de ponto a ponto, né? Então a escolha desse ambiente cliente-servidor ou ponto a ponto também é transparente para o usuário. Ele não percebe que saiu de uma organização centralizada com um ambiente cliente-servidor para uma descentralizada baseada em conexão ponto a ponto, né? Inclusive essa transparência acaba acontecendo graças a esse elemento aqui que nós chamamos de interceptadores, né? Então esses interceptadores, eles verificam lá na aplicação do cliente a chamada que o cliente está fazendo. Ele está enviando uma mensagem, por exemplo, no caso do WhatsApp, ele está enviando uma mensagem ou ele está fazendo uma solicitação de videochamada. Dependendo da solicitação enviada, ela é interceptada aqui e é passada por um middleware, né? Responsável aqui, esse middleware vai ser responsável pela determinação do tipo de arquitetura, se vai ser cliente-servidor ou ponto a ponto, né? E finalmente isso é encaminhado para essa arquitetura de sistema distribuído escolhida, né? Dependendo do serviço, tá? E aí surgem, por exemplo, é muito comum também esse tipo de sistema híbrido em sistemas colaborativos, como é o caso do BitTorrent, que da mesma forma funciona através de servidores. Quando você deseja buscar informações sobre aquele determinado dado, aquele conjunto de dados que você está querendo buscar na rede, né? Mas ele passa a ser distribuído a partir do momento que todos os peers são encontrados, né? Todos os pares desse sistema ponto a ponto são encontrados, e aí as informações começam a ser entregues ponto a ponto de cada cliente diretamente para você, tá? Então nós temos aí um exemplo claro também de sistema híbrido, tá certo? Muito bem, pessoal. Outro exemplo aqui, ó, só para a gente finalizar, os middlewares adaptativos também, né, são exemplos claros aí de sistemas híbridos, muito utilizado na internet das coisas, né?
onde você tem a necessidade, o acréscimo modular do recurso ao sistema, né? Por exemplo, você gostaria de solicitar um acesso ao Wi-Fi na internet das coisas, então aquilo é simplesmente adicionado de forma descentralizada àquele dispositivo, conforme a necessidade daquele dispositivo. Tá? Então esse tipo de organização ele é feito conforme a necessidade. Né? Então esses middlewares que são capazes de se adaptar dependendo do recurso que você está solicitando, são características claras também de arquiteturas híbridas. Tá bom? Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, então, a gente finaliza aí essas questões das arquiteturas híbridas e vamos aguardar o próximo vídeo para a gente ver como que os processos eles se comportam dentro desse ambiente distribuído. Até o próximo vídeo.